Olá, meus queridos amigos, estamos de volta com mais uma leitura do livro Aliviando a Bagagem de Max Lucado, baseado no Salmo 23. Hoje nós estaremos falando sobre o fardo do desapontamento no capítulo 15. A inicial des muda todas as coisas, como obediência vira desobediência. Respeito é mudado para desrespeito. Consideração é repentinamente mudado para desconsideração. O que era uma habilidade torna-se uma desabilidade. O que era um compromisso é agora um descompromisso. E a graça é transformada em desgraça. Tudo por causa dessa pequena sílaba des. Dificilmente acharíamos um trio de letras mais potentes e dificilmente encontraríamos um exemplo de seu poder que a palavra apontamento. A maioria de nós gosta de apontamentos. Até a organizacionalmente inepto gosta de apontamentos. Apontamentos criam um senso de previsibilidade no mundo imprevisível. Achamos que sabemos controlar o futuro, tanto quanto os maquinistas controlam o trem, já que os nossos cronômetros dão-nos a ilusão de que o fazemos. Um desapontamento recorda-nos que não. Um desapontamento é um apontamento perdido. O que esperávamos aconteceria, não aconteceu. Queríamos saúde, arranjamos doença. Queríamos aposentadoria, obtivemos serviço. Divórcio em vez de família, demissão em lugar de promoção. E agora? O que fazemos com os nossos desapontamentos? Poderíamos fazer o que fez a senhorita Havisham. Lembram-se dela? Em Grandes Esperanças, de Charles Dickens? Lograda pelo noivo à véspera do casamento, seu apontamento tornou-se um apontamento perdido e um desapontamento. O que ela reagiu? Não muito bem. Fechou todas as cortinas da casa, parou todos os relógios, deixou o bolo de casamento sobre a mesa para juntar teias de aranha e continuou usando o vestido de noiva até que ele se tornou um trapo amarelo em volta de sua figura encolhida. Seu coração ferido consumiu-lhe a vida. Podemos seguir o mesmo curso, ou podemos seguir o exemplo do apóstolo Paulo. Sua meta era ser um missionário na Espanha. No entanto, em vez de mandar Paulo à Espanha, Deus o mandou para a prisão. Num cárcere romano, Paulo poderia ter feito a mesma coisa como a senhorita Havisham, mas não fez. Em vez disso, ele decidiu: enquanto eu estiver aqui, posso muito bem escrever algumas cartas. Por isso, a sua Bíblia tem as epístolas de Filemão, Filipenses, Colossenses e Efésios. Sem dúvida, Paulo teria feito um grande trabalho na Espanha, mas teria ele se comparado à obra dessas 4 cartas? Você já esteve na posição de Paulo? Sei que esteve. Você já esteve feito um rojão a caminho da Espanha, ou da faculdade, ou do casamento, ou da independência, mas não veio a dispensa ou a gravidez, ou a doença dos pais. E você acabou numa prisão. Adeus, Espanha. Olá, Roma. Adeus, apontamento. Olá, desapontamento. Olá, dor. Como você lidou com ele? Ou melhor, como você está lidando com ele? Aceita uma ajuda? Tem exatamente o que você precisa. 6 palavras no 5º verso do Salmo 23. Unges a minha cabeça com óleo. Não vê a conexão? O que um versículo sobre o óleo tem a ver com os ferimentos que vêm dos desapontamentos da vida? Uma pequena lição rural pode ajudar. No antigo Israel, os pastores usavam óleo para 3 propósitos: repelir insetos, evitar conflitos e curar machucados. Insetos apenas aborrecem as pessoas, mas podem matar as ovelhas. Moscas e mosquitos podem tomar o verão, um período muito cheio de torturas para o rebanho. Pense nas moscas no focinho, por exemplo. Se acontecer de elas depositarem seus ovos na macia membrana do nariz da ovelha, os ovos tornam-se larvas e deixam insana a ovelha. Um pastor explica: para livrar-se desta agonia, a ovelha deliberadamente vai bater sua cabeça contra as árvores, rochas, mourões e moitas.
Em casos extremos de infecção intensa, uma ovelha pode até se matar num frenético esforço para obter alívio da infecção. Quando um enxame de moscas no focinho aparece, as ovelhas entram em pânico. Elas correm, se escondem, arremessam a cabeça para baixo e para cima durante horas, esquecem-se de comer e tornam-se incapazes de dormir. As ovelhas param de dar leite e os cordeiros param de crescer. Pode haver um estouro do rebanho e ele pode até mesmo ser destruído pela presença de algumas moscas. Por esta razão, o pastor unge as ovelhas. Ele cobre sua cabeça com óleo como repelente. A fragrância mantém os insetos em apuros e o rebanho em paz. Isto é, em paz até a época do acasalamento. Na maior parte dos anos, as ovelhas são animais calmos e passivos. Durante a estação de acasalamento, porém, muda tudo. Os carneiros entram em turbulência, pavoneiam-se pelo pasto e arqueiam o pescoço, tentando atrair a atenção de nova garota do rebanho. Quando a ovelha o nota, ele atira a cabeça para trás e diz: "Quero você, baby." Neste momento, o namorado dela aparece e manda ir para um lugar seguro. É melhor ir, docinho. A coisa aqui pode ficar feia. Então, os dois carneiros abaixam a cabeça e pã! A antiquada amarrada explode. Para evitar danos, o pastor unge a cabeça dos carneiros. Ele unta suas cabeças e focinhos com uma substância gordurosa e escorregadia. Este é um lubrificante, os faz resvalar em vez de estatelarem um contra o outro. Contudo, eles ainda tentam se ferir, e este ferimento é a terceira razão de o pastor ungir as cabeças das ovelhas. A maioria dos machucados tratados pelo pastor é o resultado da vida do pasto. Espinhos furam, pedras cortam, ou uma ovelha esfrega a cabeça com demasiada força contra uma árvore. As ovelhas se machucam. Consequentemente, o pastor inspeciona diariamente as ovelhas à procura de cortes e escoriões. Ela não quer que esses cortes piorem. Não quer que os ferimentos de hoje se tornem infecções do amanhã. Nem Deus quer isso. Assim como as ovelhas, temos machucados, mas os nossos são ferimentos do coração que vieram de um desapontamento após o outro. Se não nos tomamos cuidado, esses ferimentos transformam-se em amargura. E então, a exemplo das ovelhas, precisamos ser tratados. Salmo 100, verso 3 diz: "Foi ele, e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto." As ovelhas não são as únicas que precisam de cuidados preventivos, nem as únicas que carecem de um toque curador. Nós também nos irritamos uns com os outros, damos marradas e ficamos feridos. Muitos dos nossos desapontamentos da vida começam com irritações. A grande parcela dos nossos problemas não são ataques de leões, mas enxames diários de frustrações, infortúnios e angústias. Você não é convidado para jantar, você não faz parte de uma equipe, você não consegue a bolsa de estudos, seu patrão não reconhece o seu trabalho duro, seu marido não nota o seu vestido novo, seu vizinho não percebe a bagunça do próprio quintal, você se acha mais irritável, mais melancólico, mais e mais e mais, bem mais ferido. Assim como as ovelhas, você não dorme bem, nem come bem. Você pode até bater a cabeça contra uma árvore algumas vezes. Ou você pode bater a cabeça contra uma pessoa. É surpreendente o quão cabeçudo podemos ser uns com os outros. Alguns de nossos ferimentos mais profundos vêm de batermos a cabeça, um contra os outros. A exemplo das ovelhas, o restante da nossa ferida vem de vivermos no pasto. O pasto das ovelhas, no entanto, é muito mais atraente. As ovelhas têm de enfrentar ferimentos de espinhos e cardos. Nós temos de enfrentar envelhecimento, perdas e doenças. Alguns de nós enfrentamos traições e injustiças. Vivamos o suficiente neste mundo, e a maioria de nós enfrentará feridas profundas, de uma espécie ou de outra. Então nós, como as ovelhas, ficamos machucados, e nós, como as ovelhas, temos um pastor. Lembra-se das palavras que lemos? Ele nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Ele fará por você o que um pastor faz pelas ovelhas, ele cuidará de você. Se os evangelhos nos ensinam alguma coisa, ensinam-nos que Jesus é o bom pastor. Eu sou o bom pastor, anunciou Jesus.
O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. João 10:11. Jesus não untou com óleo da prevenção os seus discípulos? Ele orou por eles. Ele os equipou antes de mandar sair. Revelou-lhes os segredos das parábolas, interrompeu seus argumentos e acalmou-lhe os temores. Porque era um bom pastor e eles o protegeu contra os desapontamentos. Jesus não apenas preveniu machucados, como os curou. Ele tocou os olhos do cego, tocou a moléstia do leproso, tocou o corpo da garota morta. Jesus zelava de suas ovelhas. Ele tocou o coração inquiridor de Nicodemos, tocou o coração aberto de Zaqueu, tocou o coração partido de Maria Madalena, tocou o coração confuso de Cleopas, e tocou o obstinado coração de Paulo e o arrependido coração de Pedro. Jesus zelava de suas ovelhas e ele zelará de você. Se você lhe permitir, claro. Mas como? Como você pode permitir? Os passos são simples. Primeiro, vá a ele. Davi não confiaria suas feridas a outras pessoas senão a Deus. Ele disse: Tu unges a minha cabeça com óleo. Não os seus profetas, ou os seus professores, ou os seus conselheiros. Outros podem guiar-nos a Deus, mas apenas Deus pode nos curar. Deus é quem sara os quebrantados de coração. Salmo 147:3. Você tem levado os seus desapontamentos a Deus? Você os tem partilhado com os vizinhos, parentes e amigos? Porém, os tem levado a Deus? Tiago aconselha: está alguém entre vós aflito? Ore. Tiago 5:13. Antes de ir a qualquer um com os seus desapontamentos, vá a Deus. Talvez você não queira importunar a Deus com seus machucados. Afinal, você pensa: Ele trata de penúrias, pestilências e guerras. Não se importará com as minhas pequenas lutas. Por que você não o deixa decidir isto? Ele preocupou-se o suficiente com o casamento para prover o vinho. Preocupou-se o suficiente com o pagamento de impostos de Pedro para lhe dar uma moeda. Ele preocupou-se o suficiente com a mulher junto ao poço para lhe dar respostas. Ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5:7. Seu primeiro passo é ir à pessoa certa. Vá a Deus. E o seu segundo passo é assumir a postura correta. Curve-se perante Deus, a fim de ser ungido. A ovelha deve ficar quieta, abaixar a cabeça e deixar o pastor fazer o seu trabalho. Pedro insta conosco. 1 Pedro 5:6 diz: Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Quando nós chegamos a Deus, fazemos pedidos, não fazemos demandas. Chegamos com as elevadas esperanças a um coração humilde. Exprimimos o que nós queremos, mas oramos pelo que é certo. E se Deus nos dá a prisão de Roma em vez da missão na Espanha? Aceitamos porque sabemos que Deus fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, e não se demorará em atendê-los. Lucas 18:7. Nós vamos até Ele, curvamo-nos diante dEle e confiamos nele. As ovelhas não entendem porque o óleo repele as moscas. As ovelhas não entendem como o óleo cura as feridas. De fato, tudo que as ovelhas sabem é que alguma coisa acontece na presença do pastor. E isto é tudo o que precisamos saber também. A ti, Senhor, eu levanto a minha alma, Deus, meu, e em ti eu confio. Salmo 25:1 e 2. Então, neste momento, vá até Deus, curve-se diante dele, para que ele coloque as suas poderosas mãos sobre a sua cabeça e te unja com óleo. Confie. Vale a tentativa, você não acha? Que o Senhor te abençoe grandemente. Se esse livro tem sido uma grande bênção na sua vida, transformador, edificador, restaurador, que você possa compartilhar com seus amigos, para que eles possam ser abençoados também e que todos os fardos caiam por terra agora em nome do Senhor Jesus.
Na próxima leitura, nós estaremos falando sobre o fardo da inveja. Se você ainda não curtiu este canal, se inscreva nele, curta este vídeo e compartilhe. Compartilhe com seus amigos. Que Deus te abençoe grandemente, um grande beijo no coração e fique com Deus até a próxima leitura.